Olá, vamos sentar de novo. Vamos tentar de novo aqui para a gente adicionar o Carlos. Ah, Marcelo, agora você me vê. te vejo e te escuto. Ah, tá bom, ótimo. Desculpa, eu não sei o que houve pelo computador, eu consegui acessar e caiu, deu como a live estava encerrada. Agora eu digo, bom, vou tentar pelo celular e agora pelo menos tá perfeito. Tá ótimo, Carlos. Tá bom. Tu tá com o teu áudio, eu não tô te escutando muito bem. O meu áudio tá pelo microfone do fone. Você não tá me ouvindo bem? Tô escutando, é bem baixinho. Bem baixinho. É, não, mas dá para escutar bem. Dá para escutar bem? Então tá bom. Dá. Bom, Carlos, então vamos começar aí, né? Vamos, claro. Essa Ótimo. live nossa aí, que é o Radarize Talks, né? Que a gente tem Uhum. esse objetivo aí de mostrar aí para o jovem, né? Para as pessoas que estão buscando aí o seu curso universitário que mais combina com o seu perfil aí de interesses, né? Uhum. E só para introduzir o Carlos aqui, né? O Carlos ele é graduado em administração de empresas pela Universidade do Vale dos Sinos, que é a famosa Unicinos aqui de São Leopoldo, né? No Rio Grande do Sul. É pós-graduado em finanças corporativas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 30 anos de experiência no mercado financeiro em instituições como Unibanco, BCN e Banco Alfa, onde foi responsável pela superintendência comercial nos estados do Paraná e MS é Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, além de Isso. atuação no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso. O Carlos tem experiência nas áreas de tesouraria, crédito corporativo, de grandes empresas, operações estruturadas e mercado de capitais. Bom, Carlos, uma bela experiência aí Obrigado. nessa área administrativa financeira, né? Obrigado. E a primeira pergunta aí, Carlos, é como é que tu, assim, lá no começo, assim, na escolha da tua universidade, o que que te levou a escolher? Porque tu deves ter feito administração em primeiro lugar, né? Eu fiz administração, eu sou formado em administração pela Unicinos e a escolha pela administração veio daquela vontade, da vontade de viver uma vida corporativa, viver em empresas, viver gestão, né? Então dentro de todos os cursos que poderiam me dar essa oportunidade, eu optei por administração, porque era um curso muito mais generalista e podia me dar uma visão completa de toda a vida corporativa, né? Então, por isso, a administração. Eu fui por aí, quer dizer, aquela vontade de estar na vida corporativa, de estar na área de gestão e administração, na época, me pareceu o curso que mais me dava a visão que eu precisava para fazer isso. Ô Carlos, e como é que foi essa tua, vamos dizer assim, esse teu foco mais para a área financeira? O que que te, no meio do curso, aconteceram É, algumas coisas, tu fez algumas, não, foi te puxando para esse durante o lado mais curso, financeiro? exato. Durante o curso, o que acontece? A administração é uma universidade generalista, se aprende muito, aprende um pouco de cada área, da área jurídica, da área contábil, da área da própria administração, da área financeira em si. E eu acabei pendendo para a área financeira, para finanças, porque eu me identifiquei muito. Então eu acabei seguindo, e depois que terminei a faculdade, fui buscar uma especialização, procurar uma formação mais específica para então entrar na área financeira, né? Mas aí no meio do curso, Carlos, tu já entrasse em alguma empresa, tu já começou com trabalhar no meio do Olha, caminho, como é que no foi? meio, no meio Como é do que foi? curso eu trabalhei durante toda a minha universidade.
e já numa indústria, iniciei numa indústria, aliás, iniciei numa indústria, passei quase 8 anos, não, 8 anos numa indústria, tá? E aí depois sim ingressei na área financeira, quer dizer, eu fiz toda a minha universidade trabalhando na indústria, próximo da área financeira da indústria, tá? Mas com o final da universidade eu fiz então a pós-graduação em finanças e dali parti para a carreira dentro de bancos. Legal. E, e assim, bom, dentro da área de administração, né, na faculdade, tu tem ali, né, tu tem ali um estágio obrigatório, né? Sim. E tu já estavas nessa indústria aí E já estava na trabalhando. indústria e aí fiz o estágio, quer dizer, o estágio obrigatório, é uma cadeira de estágio obrigatório que você é obrigado você tem que fazer, é parte do currículo. Eu fiz dentro da indústria e fiz toda o meu relatório de estágio acompanhado pelo meu gestor na indústria. E nessa indústria, tu falaste que tu já trabalhava, tu estava trabalhando já na área financeira, era isso? É isso? Não, eu ainda estava, não estava diretamente na área financeira, mas estava bem próximo da área financeira, tá? Eu trabalhava na área de compras, mas em ter um envolvimento com a área financeira muito grande, até por todo o planejamento, né, de caixa e tudo. Então eu Aham. estava na indústria, e aí sim, quando eu decidi seguir pela área, seguir com a pós-graduação, a minha turma foi a segunda turma de pós-graduação da Universidade Federal em finanças, né? É, eu optei para entrar no mercado financeiro mesmo, entrar no mercado bancário, né? Aí sim, aí fui trainee do Unibanco na época, né? E, Mas tu entraste nessa pós-graduação antes do banco ou durante ali? antes do banco, antes do banco. Foi uma etapa de preparação, foi uma dos diferenciais que eu tive para conseguir acessar um programa de trainee na época, né? Ah, tá. Né? Então, fiz essa pós-graduação e acessei o programa de trainee de banco. Então, fui trainee de banco. Aí, trabalhei no varejo, em agência. Depois fui para a tesouraria, e aí sim, fiquei muito mais próximo da questão de mercado financeiro, né? Porque eu estava dentro da tesouraria do banco, dentro da gestão de caixa do banco. Dali saí, fui DCN, onde tive a oportunidade de fazer gestão de investimento e fazer acompanhamento de cliente na gestão de investimento das carteiras dos clientes, dar essa assessoria para os clientes. E depois disso, entrei no mercado corporativo. Aí, entrei no mercado corporativo no Unibanco, voltei para o Unibanco no mercado corporativo e fiz minha carreira toda, então, atendendo empresas da corporação. É uma coisa importante. E quando você entra nesse mercado financeiro, e principalmente quando você entra em banco, em qualquer estágio dele você tem uma veia comercial muito grande, né? E você precisa ter essa identificação com isso para que você consiga ter uma carreira na área de front de banco, né? Sim. Sim, assim, o que tu diria assim, quais são as, né, tu fosse naturalmente assim, né, foi te puxando para esse lado mais financeiro, Uhum. mas o que tu falaria hoje, quais são as habilidades assim que a pessoa tem que olhar assim, né, para si, Para atuar neste para atuar, mercado, né, específico na área administrativo financeira assim, né? nesse mercado, eu acho que assim, o importante é ter primeiro, precisa gostar de estar com pessoas e ter se relacionar com pessoas, né? Precisa ter como é que eu vou te dizer, uma veia comercial, uma vontade de estar relacionando. Precisa também ter uma formação técnica, não adianta. A formação técnica é importante, você precisa conhecer, você precisa saber o que faz. Você acaba sendo responsável pela gestão de crédito, né? Então, você precisa ter conhecimento técnico de crédito, um conhecimento técnico de finanças mesmo, né? E, sem dúvida nenhuma, para seguir carreira na área de frente, na linha de frente do mercado financeiro,
basicamente em bancos, precisa ter uma veia comercial, precisa ter um lado comercial muito forte. Sim. Hoje, eu não sei se tu concorda, mas né, é uma pergunta, né? Tu tá falando um pouco de soft skills, né? Aí de lidar com pessoas, né? Ao Exato. mesmo tempo que tu tenha que ter a técnica, né? Tu acha que Uhum. isso mudou? Antigamente a coisa era mais técnica. Não, não mudou. Eu acho que evolui. Tá? Hoje você tem muita tecnologia, tá? Você tem a própria IA, e eu tenho conversado muito. A própria inteligência artificial está trazendo tecnologia que te ajudam, então, a tomar a decisão certa, uma análise de crédito, numa análise de investimento, mas eu acho que em termos de relacionamento de pessoas, de gestão de pessoas, de relacionamento com pessoas, isso não muda. Isso é sempre fundamental. Outro dia eu ainda conversava com um colega que diz assim, olha, relacionamento ainda é tudo no nosso meio. É conseguir acessar as pessoas certas, ter essa capacidade de criar vínculos com as pessoas. Sim, sim, é fundamental, né? Cada vez mais em É, todas as profissões, nessa, né? e aí nessa área, quando você fala em linha de frente, mercado financeiro, mercado de banco, é fundamental. Se você não conseguir fazer isso, é difícil. Então, essa parte de relacionamento interpessoal é fundamental que você tenha bem desenvolvido. Sim, Carlos, se tu fosse voltar no tempo, assim, tu escolheria essa profissão, essa É, mesma com, com, profissão, ou tu... com certeza, essa mesma carreira, eu trilharia esta mesma carreira. Ela, do meu ponto de vista, foi gratificante. Eu conheci muita gente, eu conheci muita coisa, eu tive a oportunidade de aprender muito durante toda a carreira. E você aprende todo dia, é impressionante, porque com a evolução, coisas novas vão surgindo todo dia, e todo dia você vai aprendendo. Então, eu disse assim, foi uma carreira, é uma carreira, uma profissão brilhante, ela te dá a possibilidade de aprender muito, todo dia. E aí eu falo um pouquinho do curso de administração, que ele te dá esta possibilidade, quer dizer, você tem uma visão ampla, uma visão geral, e você vai aprendendo em diversas áreas, né? É lógico, como eu disse, você tem que ter, no final da faculdade de administração, eu digo, eu digo o seguinte, o estudante que decidir seguir a carreira, seguir a universidade, fazer a faculdade de administração, ele precisa sim, no final, entender que ele vai ter que ter uma especialização. É como a carreira médica. Você faz a universidade de medicina e vai fazer uma especialização. Não, na administração é a mesma coisa. Você é um generalista e vai te especializar em alguma área, tá? Ou em produção, ou em gestão de produção, ou em gestão financeira, mais uma especialização vai ser. Mas isso foi uma das coisas que me atraiu bastante na administração. Eu digo assim, por isso, hoje, se eu tivesse que decidir, eu trilharia o mesmo caminho. É engraçado que na administração é realmente, né? A gente acaba se formando e é um generalista, né? Até que a gente É um faça generalista. Exatamente. uma pós, uma especialização em alguma área, né? Seja humana, Exatamente. Mas, exatas. e a universidade te dá a possibilidade de conhecer todas as áreas, seja ou humanas, exatas. A faculdade de administração te dá essa possibilidade, porque você conhece um pouco de marketing, um pouco de RH, um pouco de contabilidade, um pouco de jurídico, um pouco de gestão, e aí você vai decidir para que caminho você vai seguir. Acaba que durante a faculdade, pelo menos comigo, aconteceu assim. Eu achei o caminho que eu gostaria, né? E aí por isso fui fazer uma especialização para entrar nessa carreira. E hoje, cara, só para entender assim, né? Hoje tu já tivesse essas experiências, né? Uhum, Assim, uhum, né? uhum. Corporativas, em bancos. E hoje tu tá. Explica um pouco assim o teu momento de vida, que é interessante a Ok. gente mostrar a Depois, evolução, né? depois De carreira, né? Que tu é, tem aí.
ao longo desse todo esse tempo, né? Depois de de mais de 30 anos de carreira em banco, em mercado financeiro, em banco especificamente, e passando por varejo, passando por tesouraria, que é uma área muito técnica, e aí entrando no mundo corporativo, atendendo só empresas, eu saí do mercado financeiro, saí de bancos, não do mercado financeiro. Hoje eu estou associado a uma consultoria, uma assessoria comercial e financeira, né? Então hoje nós estruturamos alguma coisa, projetos de investimento ligados à agência de fomento, que é uma área também muito específica e muito gratificante, porque você vê algumas coisas. Hoje mesmo eu estava conversando com um empresário, um investimento que tem muito a ver com descarbonização. Então, isso está muito vinculado, e a gente faz assessoria também em reestruturação e em estratégia, né? Em estratégia econômico-financeira para as companhias, e a questão de governança também é uma coisa que é importante. Então, hoje, depois de 30... E o que me deu a oportunidade de vir fazer isso foi esse tempo todo dentro de mercado financeiro, aprendendo e vendo as empresas e conversando com muita gente, me deu a possibilidade de fazer esse tipo de coisa hoje. Sair de Legal. banco, sair do mercado financeiro e vir para a consultoria, né? E Carlos, hoje, assim, o que tu vê na longevidade desse trabalho, assim, né, de mundo corporativo e bancos, assim? Os bancos, a verdade é que os bancos estão cada vez mais se tornando digitais, né? Outro dia eu conversava com um ex-colega, disse, olha, não sei até quanto tempo a gente vai continuar tendo gerentes, mas com certeza ele ainda é longevo porque é uma das engrenagens que movimenta a economia. Tá? E quanto maior a tua especialização, os profissionais vão continuar sendo procurados e não adianta. Você precisa de relacionamento. O relacionamento é fundamental. Você não consegue... Um robô não vai nunca conseguir substituir o humano ou o relacionamento das pessoas. Isso é importante, é viver isso, porque você vai estar ou emprestando ou tomando dinheiro. Quando você está cuidando dos investimentos, a pessoa quer ouvir, quer saber quem está fazendo isso. E quando você está emprestando, você precisa saber o que você está fazendo. Então, eu digo assim, esta área vai passar por mudanças, como vem passando desde que eu iniciei, lá no final da década de 80, início da década de 90 até hoje, passou. Quando eu comecei em banco, você tinha agências com 30 funcionários. Hoje você entra numa agência, se tiver 5, 6, é muito. Né? Por quê? Porque a automação veio. Hoje em dia as pessoas não vão mais em agências. Você tem o computador, faz tudo, você consegue pagar as contas e tudo. Mas, por outro lado, essa parte do banco, que é... E você vê isso acontecendo, que é você, um gestor de investimento de um cliente, ou eu vou ser um gestor de uma companhia, de um relacionamento com uma companhia, esse não tem como substituir a relação entre pessoas. Sim, o que a gente vê, a linha de frente, né, do banco está diminuindo, mas a retaguarda, vamos Não dizer assim, adianta, né, essa você parte precisa. toda de investimento, né, Não, aí você vê crescendo algumas outras oportunidades no mercado, e que tem muito esse profissional de banco que está fazendo, que é o agente autônomo, o consultor Uhum. de investimento, que você vê cada vez mais crescer nesses escritórios. Quer dizer, então eu acho que esta área basicamente de finanças, ela vai continuar crescendo. Não tenho dúvida disso. Sim, Ela vai continuar crescendo, não, ou ela vai continuar existindo. Não tem como substituir o relacionamento. Neste ponto. sim. Nesse ponto eu acho que é fundamental. E assim, conselho para o jovem que queira trabalhar na área, assim, em termos de, vamos falar aqui assim, né? Hoje a gente tem essa tendência muito grande aí de home office, né? Trabalho híbrido, horário de trabalho, né? Eu vou dizer assim, olha, quando você está na linha de frente de um banco, não existe home office. Então, home office, eu digo assim, durante a pandemia sofri muito porque eu não podia visitar cliente. Era
como hoje a maior parte era vídeo. Então, eu digo assim, o home office do comercial, do gerente comercial, do superintendente comercial, do diretor comercial, é na casa do cliente. Principalmente se tiver no mercado de corporações. É, porque é lá que você vai ter, onde vão aparecer as oportunidades, você vai entender o que está acontecendo com o cliente. Então, sim, E disciplina de horário, disciplina de comportamento, isso aí é, não muda, não, né? não muda. Essa aí É o básico. é o Ainda é o básico. básico. Ainda é o básico. Vou dizer assim, se você tiver numa área administrativa, somente suporte dentro do mercado financeiro, talvez você possa fazer home office. Né? Agora, quando você está na linha de frente, não tem. Sem chance. E lógico, a disciplina de horário, a disciplina de estar preparado para estar constantemente aprendendo, isso é fundamental. Senão você fica, o mercado, ele evolui muito rápido, entendeu? Todo dia surge uma coisa nova, todo dia tem um produto novo, todo dia. E você está concorrendo. Imagina que aqui você está fazendo um paralelo, você está vendendo um produto que não tem cheiro, não tem cor, ele é igual para todo mundo. Ou você está vendendo dinheiro, ou você está vendendo assessoria de um dinheiro. É fundamental estar sempre atualizado. Sim. Sim, é aquela coisa, né? A técnica tem que andar sempre junto Não adianta, não adianta. Você não com a pode parar. habilidade, Não, a soft skill, né? não Não tem adianta. outro. Não, E Carlos, o que tu fala sobre as atualizações aí, né? Enfim, cursos que a gente faz ao longo da vida. Tu deve ter feito aí milhares, né? Fiz alguns. É aquilo que eu disse, é nesse sentido que eu digo que você tem que estar constantemente te atualizando. Esse mercado evolui muito rápido. Hoje, por exemplo, você já começa a falar em. Já começa, não. A criptomoeda já é uma realidade. Tá? Outras coisas que vieram, como stablecoins e outras, já são uma realidade. Isso já está mudando o mercado está vindo com uma regulamentação nova, é uma preocupação dos países, é como regulamentar esse negócio, como entender isso. Quer dizer, esta evolução é muito rápida e tenha certeza que essa evolução da criptomoeda, ou mesmo do crédito de carbono, tudo isso vai chegar nesse mercado, porque tudo isso acaba sendo monetizado de alguma forma ali na frente. E quando é monetizado, vai chegar nesse mercado. Você precisa conhecer, você precisa saber. Não adianta. É a mesma situação que você diz assim, mas você fala em crédito de carbono e tal. Não, é a mesma situação de ESG. ESG hoje nos bancos é fundamental. Você tem que conhecer um pouco disso. Você tem que conhecer governança muito. Porque, então, e isso tudo é atualização. As coisas vão mudando muito rápido. Né? O nosso... Sim. Sim. Tudo tem, né? Tem um impacto muito grande, né? Principalmente na área financeira, né? Então, na área financeira. Então, quer dizer, curso é uma coisa constante. Mesmo quando você diz hoje, surge uma outra alternativa de crédito a banco. Sim, está surgindo. Você está vendo aí os fundos de direitos creditórios, você está vendo uma série de coisas surgindo. O próprio governo já vem regulamentando uma série de coisas. E isso você tem que conhecer. Você está nesse mercado. Então é importante você estar sempre atualizado, procurando. Normalmente as instituições financeiras te propiciam isso. Elas mesmas te propiciam esse tipo de coisa. Mas não tenha dúvida, é aquilo que eles chamam eterno aprender. E é isso que eu acho que que fez essa carreira ser tão gratificante. E hoje continuo aprendendo, mesmo fora, preciso continuar aprendendo, porque eu continuo inserido de alguma forma dentro desse mercado. Sim, sim, sim. Sim, hoje a gente se depara com o desafio da inovação e a gente precisa tá caminhando junto, né? Exatamente. Não tem um outro caminho. Carlos, assim, para encerrar, assim, queria que se tu pudesse, se tu tem alguma história para contar em relação lá no começo, se tu teve algum trabalho de definição de carreira, se tu teve algum conselho de carreira na época Olha, que tu estava começando lá, de quem te influenciou? Isso é uma coisa que lá atrás, bom, eu estudei numa escola particular e ela tinha essa preocupação, mas não
com a intensidade que a gente vê hoje, tá? Eu ainda, na época da escola, você tinha algumas conversas em relação à carreira, para que lado vai seguir. O mais engraçado que eu posso contar para vocês é, na minha turma de ensino médio, né, que eram 3 turmas que terminaram, então, terceiro ano do segundo grau, terceiro ano do ensino médio, acho que 90% dos alunos fizeram o primeiro vestibular para medicina. Porque era o semestre. E hoje eu posso dizer assim, que de 90, se nós tivermos 5 médicos na turma, não, eu não sei se tu sabe, exatamente. Carlos, eu não sei se tu sabe, mas a evasão universitária hoje, tanto na pública quanto na universidade, muito grande. Eu acho que... Oi, travou. Não sei se é o teu sinal... na universidade, né? Carlos, eu congelei. Você congelou. Pelo menos para mim aqui. Carlos? Oi, tá me ouvindo? É que eu congelei aqui. Tá. Não sei se tu escutou essa que eu falei da evasão universitária, hoje está em 40%, 50%, né? E na minha época também, quer dizer, você imagina, numa turma de 90 alunos, 90%, 80, pelo menos 80 alunos fizeram vestibular na medicina. Desses hoje, médicos, que eu tenho conhecimento, tem 5, 6 no máximo. Sim. Acaba trocando de curso. Por quê? Porque a gente não tinha essa experiência tão arraigada de, olha, qual é o caminho que você quer seguir e tal. Você ia... Mais influência familiar e pressão. E tal. O que aconteceu comigo? Eu entrei exatamente porque eu me identifiquei, tipo, não, esse mundo corporativo me atrai. Mas, e lógico, tinha a escola, tinha alguma preocupação e tal, mas nada, eu acho que com o grau que se teria hoje. E assim mesmo você concorda comigo que tem evasão, né? Então eu acho que essa questão de uma orientação para a carreira é importante. Sim. Cada vez mais. Diferença. Cada vez mais. Tá? Carlos, queria te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. A gente sempre tenta não alongar muito para não cansar o pessoal, né? Porque tá bom. Hoje eu fico o pessoal está sem tempo, né? O tempo hoje é um item super limitado, né? É verdade, né? Mas eu queria te agradecer, assim, sem palavras de novo, Carlos, pela tua... Da mesma forma, eu agradeço a oportunidade de poder falar. Eu agradeço a oportunidade de poder falar e poder passar essa experiência. Não é tão grande assim, mas enfim. Não, porra, é fundamental aí para esclarecer aí o jovem aí quais são os caminhos aí para percorrer. Perfeito. Caso queiram trilhar essa carreira, né, financeira, administrativa, financeira, né? Perfeito. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Tá bem, Carlos. Obrigadão e boa noite aí, viu? Uma boa noite. Vamos nos falando aí. Vamos, fico à disposição. Forte abraço, obrigado. Grande abraço, obrigado a todos. Tchau, tchau.